nome de Jesus aos irmãos. Creio que tem alguns que conhecem, alguns que não conhecem, alguns conhecem por ouvir, outros conhecem por ler. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou do Paraná, vim de Londrina, tenho um trabalho social nas ruas, não paro só nessa cidade, vou para vários lugares anunciando o Evangelho. Sou jovem, sim, 25 anos, conheci Jesus dentro de uma penitenciária, fiquei 2 anos preso. Minha história é meio complicada, só que hoje eu não vim falar do meu testemunho. Hoje eu vim falar do testemunho de Jesus, daquele que morreu por mim e por você. E nessa noite, meu irmão, você está presente comigo. O que importa aqui, irmão, não é a quantidade, mas sim a qualidade que há de sair dos corações de cada irmão. E aqui, irmão, eu quero trazer o entendimento dos irmãos, a primeira epístola de João, no capítulo de número 3. Vocês que podem, nesse momento, pegar a sua Bíblia em mãos, a gente vai estar falando acerca da palavra do Senhor. E olha, vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 no mundo. Quando Jesus ele estava com seus discípulos, em João 14, 27, ele fala: eis que vos dou a paz, mas a paz que vos dou não vos a dou como o mundo a dá. O mundo te dá bebida, te dá droga, prostituição, orgias e coisas que nos afastam de Deus. Mas o que Jesus tem para nós é esperança, paz, alegria, descanso, coroa, veste e casa. É isso que Jesus tem preparado para nós. Eu vim do Paraná aqui, não para oferecer chave de carro, de casa, não. Eu vim te oferecer uma morada celestial ao lado de Cristo e a paz que Ele pode nos dar. Se você quiser nos acompanhar na Bíblia, 1 João, capítulo de número 3, na epígrafe está escrito: os filhos de Deus, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, e fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. E bem sabeis, qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não conhece e nem ouviu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim também como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Amém, irmãos? Até aqui. No contexto a gente começa a ver que João ele diz a quão grande caridade que o Pai teve por nós. Agora somos chamados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, irmão, que todos nós pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia diz que o Senhor criou o homem e uma das vontades de Deus era que o homem assim o adorasse a Deus. Só que a Bíblia deixa bem claro e nos ensina que Satanás ele se incorpora em uma serpente, assim faz com que o homem e a mulher transgrida a vontade de Deus. Naquele momento ainda tem esse tipo de pecado no mundo, o pecado espiritual, o pecado da morte, porque o homem é eterno e após o pecado ter entrado ele não passa a ter vida eterna. Então vemos o pecado da transgressão do homem trazendo morte espiritual, morte física e morte eterna. Então aqui a gente começa a entender a vontade de Deus era que o homem adorasse Ele. E ali Isaías no seu capítulo de número 59, versículo de número 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, e nem o teu ouvido agravado para poder ouvir, mas o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. A gente começa a entender aqui no texto, quando João ele começa a narrar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A gente entende, irmão, que estamos vivendo em um mundo onde a geração que entregou a vida para o Senhor estão se perdendo no meio do cristianismo. Eles começam a olhar assim a vida boa e aquilo que o inimigo proporciona e começam a se desviar da vontade de Deus. Aqui a gente vê, irmão, que todo aquele que passa a entregar a vida para Jesus, ele começa a ser filho de Deus. Mas isso que Deus colocou na mão do homem, a vontade que ele teve de que o homem pudesse agora, por intermédio de Jesus Cristo, ter a vida eterna e ser chamados filhos de Deus, eles começam a entregar o sacrifício de Deus, eles começam a desprezar aquilo que Jesus fez por mim e por você no madeiro. A Bíblia diz, irmão, que todos nós pecamos
e fomos destituídos da glória de Deus, da presença do Pai. Mas por meio de Jesus Cristo, hoje a gente tem essa comunhão com Deus, porque quando o homem peca, foi desligada essa conexão que a gente tinha com o Criador. E hoje vocês estão aqui, mas nem todos são filhos de Deus. Irmão, mas Deus criou todo mundo? Não, Deus criou criaturas, mas Ele também tem filhos. E filhos é aquele que passa a obedecer à vontade de Deus e assim não a transgride. Uma coisa eu quero pontuar e deixar bem claro: tem duas classes de pecadores. Tem o pecador e tem o pecador arrependido. Entenda uma coisa: pecador arrependido é quem entende que está errado, quando transgride, quando Deus fala não cometerás adultério, ele vai e comete, sabendo da verdade, mas assim ele se arrepende, ele luta contra esse pecado. Todos nós temos um pecado interno. Eu tenho um pecado interno e você também tem um pecado interno que você luta contra ele. Se a gente não vigiar, a gente passa a sair da vontade de Deus e passa a tornar filho do diabo. Então a gente vê que tem esse pecador arrependido, mas tem um pecador que não se arrepende. É um pecador que acha que Deus vai levar ele porque ele é bonzinho, que ele faz ele agir próximo, que ele tem amor pelo seu vizinho. Mas eu quero deixar algo bem claro para você: o céu é um lugar de bonzinho, o céu é um lugar de pecador, daqueles que se arrependem. Porque se o céu fosse um lugar de bonzinho, não precisava Jesus descer aqui para morrer por mim e por você, para preparar esse caminho. Mas aqui, quando João ele começa a dizer acerca disso, no verso 7 ele fala: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim também como ele é justo, mas todo aquele que comete pecado é filho do diabo. Irmão, mas todos nós somos pecadores, sim, mas que nem eu falei para você, tem uma diferença do pecador e do pecador arrependido. E hoje eu quero que você entenda e examine a si mesmo, como está o seu coração. Salomão ele começa a dizer no capítulo 4, verso 23: guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E por que ele fala para a gente guardar o nosso coração? Porque o coração não é algo que Deus ele tem uma vontade, e essa vontade é de residir dentro do coração do homem, dando sair mal de dentro do coração. Mas que mal é esse, irmão? A cobiça, o adultério, a maldade, a soberba, a prepotência, a mentira. As mentiras que a gente faz quando alguém convida a gente para ir para o culto, a gente fala: não, estou com dor de cabeça, mas na realidade não está. Aquela mentira que quando o marido sai para trabalhar, fala que está dormindo, mas está traindo o esposo. Essa é a mentira. A mentira é que quando o esposo está trabalhando, a esposa diz que está na casa da amiga, mas está na casa da namoradinha, está na casa do ficante, do amante. E isso aqui na epígrafe fala sobre os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 3, da igreja de Sardes: ela tinha nome de que vivia, mas estava morto. O que acontece? Ela levava o nome da vida, mas a vida não estava neles. Eles propagavam o nome de Jesus, mas Jesus não estava no centro da vontade deles. O que Deus quer de mim e de você, irmão, é que a gente faça obedecer a vontade dele. E hoje estamos vendo uma geração que não aceita a verdade, que não aceita a repreensão, mas o Evangelho mostra a realidade. O que está acontecendo no passado está acontecendo hoje. As pessoas querem pregadores que preguem mensagem que conforte o coração, querem mensagem que coloca ele no alto, querem mensagem que eleva, mensagem de autoajuda. Uma coisa eu quero que vocês entendam: que a tua alma está em jogo e o diabo está pedindo ela. As pessoas estão conformadas a estar adaptadas com o evangelho doce, um evangelho que não fala para você se arrepender, um evangelho que não fala para você largar o adultério, a prostituição, o segundo casamento. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 7, verso número 2, que a mulher está ligada ao marido enquanto viver, e o homem ligado à mulher enquanto viver. Caso ao contrário, se ambos estiverem com outros cônjuges, será chamado adúlteros e adúlteras. Uma coisa eu quero deixar aqui pontuado: dons do Espírito Santo não são evidências que as pessoas estão cheias. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versos 21, 22 e 23: nem todos que me disser Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas muitos me dirão naqueles dias: Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermos, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. A própria palavra diz que Jesus vai falar bem abertamente: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas por quê? Porque eles praticavam um pecado que sabia, a palavra condenava, mas mesmo assim ele tampava os olhos para a verdade e fazia a prática do pecado. Quantos hoje carregam a aparência de servo e de serva de Deus, mas na realidade são sepulcros caiados? A Bíblia vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso de número 36 diz: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
não gostar da verdade, mas a verdade eu vou te pregar, irmão. Eu não saí do crime para vir aqui enganar vocês com voto, com faça isso, faça aquilo e suga teu dinheiro. Uma coisa eu estou preocupado, é com a tua alma e para onde ela está indo. É isso que hoje a palavra do Senhor tem para dizer lá. Só que no verso de número 3, 1 João capítulo 3, ele vai dizer que todo aquele que tem essa esperança, é a esperança em Cristo Jesus, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Aí você pode falar, pregador, como é que eu me purifico? Saindo do casamento, desse segundo adultério que não é teu, largando o cigarro, largando a cobiça, mulheres que cobiçam maridos que não são dela, homens também que cobiçam mulheres que não são deles, homens e mulheres que andam na sensualidade, na vaidade, porque Cristo, irmão, ele nos ensina através de Timóteo pelo Espírito Santo que as mulheres convém andar com modéstia e pudor, não com tranças, com pérolas, com vestidos preciosos. Irmão, você não precisa de enfeite, irmão. Jesus faz tudo perfeito, mas a palavra de Deus condena essas práticas, meu irmão. Sabe por quê? Porque hoje está cheio de pregadores pregando que Deus só quer teu coração. E uma coisa eu te digo, Deus não virou açougueiro. E se você não se converter de verdade, irmão, vocês vão parar no inferno. Porque a Bíblia vai dizer, em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito por Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então quem ama a Deus, ele aceita a verdade. Quem ama a Deus vai entender que está no pecado e tem que se arrepender, irmão. As pessoas hoje, elas preferem facilidades, elas pegam a Bíblia e faz de cardápio, está aqui. Aí Deus vai abençoar a sua família, se ele pega, mas quando fala assim, ó, idolatria é pecado, fumar cigarro, fumar cigarro é prostituição, porque aqui não vai deixar bem claro que cigarro é pecado, que tráfico é pecado, não está mesmo na Bíblia. Mas quem que nos convence? O Espírito Santo. Ah, irmão, eu não sabia. Então pede o Espírito Santo na tua vida. Pede o Espírito Santo que ele pode, irmão, despertar você. Ele pode te chacoalhar, irmão, e falar, você está indo por caminhos errados. Hoje as pessoas preferem abrir a rede social e esperar profecias e revelações de homens. Irmão, Jesus está preocupado com a vida de vocês. Satanás dá risada. Hoje a gente entra nas igrejas e não vê ninguém ser curado, nem para se levantar, nem para no chão. Sabe por quê? As pessoas estão mornas. Irmão, você está bravo, não, você está eloquente. A Bíblia vai dizer em Malaquias 3,18, e outra vez vireis e vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Apocalipse 22, verso 11 vai dizer que aquele que é injusto, que cometa a injustiça, aquele que é sujo, que se suje mais ainda, mas aquele que é justo, que faça a justiça, e aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Deus quer santidade de você, irmão. Deus quer santidade de você, irmão. É isso que Jesus quer. O Espírito Santo, irmão, não vai residir no coração cheio de adultério, cheio de mentira. Então Jesus encontra com Nicodemos, em João capítulo 13, verso número 3 diz, para Nicodemos é necessário nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Que água é essa? É uma água que quando João Batista estava pregando, em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Verso 9, eis que o machado está à raiz de todas as árvores. Ali ele começava a ensinar o povo a nascer de novo, a ter a ser regenerado, a ser transformado por meio de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ensina e nos exorta que devemos nascer da água do Espírito. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15 e 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E por que aquele que não crê? É porque não crê nos ensinamentos e na vontade de Jesus. Hoje as pessoas elas querem andar tendo parcialidade com o pecado, tendo comunhão com o erro, mas o Espírito Santo ainda diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Você não vê as pessoas pregarem mensagens exortativas que mostram para você que você precisa se arrepender. Eles colocam você como um bebê, que você precisa sim ser carregado por Deus, você tem que ser abençoado. Isso se chama teologia da prosperidade, que vem colocando você como tem que estar no carro, na casa, no mansão e fazer o que você quer. Mentira! Você não tem que fazer, Deus não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que a palavra de Deus manda. Não é você que tem que se encaixar na palavra, irmão. É a palavra que se encaixa em você. A palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e como disse para vocês aqui, que o texto diz acerca dos filhos de Deus, mas também dos filhos do diabo, e nem todos são filhos de Deus. As pessoas estão chegando na carreira de bota falando que é filho, está fumando cigarro, está falando que é filho, está vendo cenas imorais na televisão, está falando que é filho, está traindo a esposa, está
rebelando, está falando que é filho do diabo, porque estão negando a vontade de Deus. O inferno é real. A Bíblia vai dizer em Mateus 10:28 que não tem mais aos que matam a carne e saem correndo como louco. Mas antes de mais nada, você mata a carne e a alma, lança no inferno. Você acha que não tem medo de morrer por você para pregar com o segundo casamento? Contra mentira, contra amante, contra namorinho? Você acha que não tem medo? A primeira coisa, a vontade que eu tenho é ser morto por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque se cumpre o que se cumpriu lá atrás. Irmão, a gente tem que entender que somos noiva. Noiva não tem parte com erro. Noiva não tem relacionamento com o diabo. Sabe o que é o relacionamento com o diabo? É quando a gente passa a fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Quando Deus fala para você noivar e esperar e não sair se pegando, se abrasando, está ficando com a mulher que não é dele. Isso se chama fornicação. As pessoas deixam a vontade de Deus e passam a fazer as vontades dela. E as suas vontades vão te levar para o inferno, irmão. As vontades do ser humano levam para o inferno. Deus não te criou para você ser livre nessa terra, Ele te criou para você anunciar o Evangelho, porque Deus tem uma morada para você no céu. Deus tem preparado para você roupas, vestes decentes, coroas para você. Só que nem todos que estão aqui vão para o céu, irmão. Nem todos que estão nas denominações vão subir. Vão subir que estão na verdade, irmão. E uma coisa eu digo para você: Satanás está levantando pregadores aí, irmão, que prega aquilo que você quer ouvir, que prega aquilo que conforta o teu coração. Essas pregações de autoajuda hoje, que fala que você vai vencer. Você está no segundo casamento, está vendo que você vai vencer. Mas aonde que está a palavra de Deus, irmão? Olha a geração em que estamos vivendo. Pessoas sendo levadas para o inferno, cego, virando cego. Mas ainda tem, irmão, 7 mil que não se venderam, que não se corromperam por esse sistema, que compra você, porque hoje todo mundo está comprando pregadores para pregar o Evangelho, estão comprando adoradores, agora os adoradores estão virando cantores. É isso que está acontecendo. Foi uma mensagem educativa, e o que eu recebi de graça estou dando para vocês, irmão. Eu não posso chegar aqui e passar no meio de você, irmão, pregar uma mensagem que vai te confortar e depois só vai dar dinheiro aí. Não, irmão, eu recebi de graça estou te dando. A minha preocupação é a preocupação de Jesus com a tua alma. Quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas agora não têm força para ler uma Bíblia, para meditar no que Jesus quer? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 12, verso 13: o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Porque Deus vai te trazer todas as suas obras, quer seja ela boa, quer seja ela má. Então tudo aquilo que foi feito no escuro, a luz será revelada. Tudo aquilo que foi feito ao dia, conversado, falado, cobiçado e mentido, vai ser revelado naquele dia. A Bíblia diz em Apocalipse, e João ele viu um grande trono branco, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e lá estavam grandes e pequenos, ricos e pobres. E abriram-se os livros, e abriram o livro da vida, e foram ver se os nomes daqueles estavam escritos no livro da Bíblia. A Bíblia diz que os nomes que não forem achados serão lançados no lago de fogo, e cada um será julgado segundo as suas obras. As pessoas hoje esquecem que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Deus ele é amor, ele te ama, mas ele não vai amar o seu pecado. Mas o pregador acha que ele está fumando, está bebendo, está se prostituindo aí, Deus vai levar ele de qualquer jeito. Vai não, irmão. Aqui você vai enroscar que essa verdade aqui não deixa passar desapercebido. As pessoas preferem passar mais um dia no baile funk, na gandaia, na mentira, do que conhecer a verdade, que pode salvar uma vida no inferno. Irmão, estar assim bem vestido não significa salvação. Uma mulher estar bem vestida não significa salvação. Isso tem parte da salvação do cristão, porque um médico é conhecido pelo seu jaleco, um policial pela tua farda, um cristão pela forma de viver. Como que eu vou chegar aqui de bermuda? Eu chego assim, ela fala, estou andando de bermuda, sem camisa. Eu estou levando o meu corpo como instrumento de prostituição, fazendo com que mulheres venham me cobiçar. Como uma mulher hoje que evangeliza, anda com as pernas de fora, com o seio de fora aí na rua, anda com roupas apertadas, trazendo lascívia e sensualidade. E quando anda na rua, quantos homens que vai desejar o corpo dela, cobiçando as partes íntimas dela? Ela está servindo o corpo dela como instrumento de justiça? A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23 que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Hoje os pregadores não pregam contra a lascívia, contra a sensualidade, porque eles gostam de cobiçar as pernas das irmãs, gostam de cobiçar a bunda das irmãs. É isso que eles gostam de fazer. Hoje os homens não pregam isso, porque se pregar, o empresário, o pai da menina sai de lá e perde o dízimo. Hoje eles não pregam contra
média, não, irmão. Eu se refiro ao corpo. E esse corpo vai ser tirado. Paulo diz que será um piscar e abrir de olhos. Não haverá dor, não haverá fome, não haverá sofrimento, dor de cabeça. Lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter escuridão. Você não vai carecer dessas lâmpadas aqui, não. Porque a própria Jerusalém, o próprio Jesus irá iluminar Jerusalém. E nós seremos transformados, como Daniel diz, como o fulgor das estrelas. Seremos transformados, irmão, igual a luz do sol, iremos brilhar. Mas hoje a igreja que era para a está se apagando. Porque hoje era para a igreja ser bem recebida, hoje a igreja é rejeitada. Hoje a igreja é levada ao escândalo por causa de pregadores. E também tem aqueles que conhecem a verdade e não pregam a verdade. Deus quer levantar pessoas aqui, irmão, para ser de verdade, para anunciar o evangelho. O evangelho da verdade, irmão, é distorcer a Bíblia. Deus tem prazer em salvar, mas o homem e a mulher têm escolha de servir ou de não servir. Você tem a porta estreita e tem a porta larga, irmão. Se você quer viver do jeito que você quer, sem ser guiado e mandado por Deus, irmão, pode abraçar o mundo e ir para o inferno com ele. Mas se você quer ter vida com Deus, anda no caminho estreito, renuncia o pecado, renuncia a vaidade. Mas ainda tem aqueles que pregam a verdade. Se você não sabe, eu vou te informar. Estão querendo mudar a Bíblia agora. E uma coisa que eu quero que vocês entendam agora: se vocês correrem do jeito que está aí dentro, para onde que vai essa palavra? Hebreus 9:27 diz: está ordenado correr uma só vez, vida após disso o juízo. Como é que você vai deitar agora no pó? Vai descer na paz com Cristo? Ou você vai descer já preocupado no momento eterno? Irmão, o que importa no Evangelho não é como você começa. Começar todo mundo começa, mas é como vocês terminam com Cristo. Como que vocês descem a sepultura? As pessoas hoje chegam nas denominações, elas querem chegar mascando chiclete, querem chegar só para mexer em telefone, querem chegar para dormir, querem chegar para se confortar. As pessoas já não têm temor da palavra de Deus. As pessoas entram achando que vai fazer o que quiser, que pode fazer o que quiser, mas aqui quem manda é Jesus. Entenda uma coisa, irmão: o Espírito Santo, quando a gente peca, ele geme, ele chora por minha alma e por a tua. Eu não tinha dinheiro, eu traficava, eu roubava, eu fazia coisas erradas, eu testemunhei por irmão. A gente passa um testemunho, eu quero para vocês. Eu vim mais testemunhar de Jesus, porque o que Jesus fez na minha vida, irmão, a partir do momento que eu aceitei Jesus e subi, comecei a jejuar e orar, os demônios começavam a manifestar dentro dos barracos. Isso aqui não foi pessoas que me contaram, isso foi o que eu vivi. Então eu te provo que Jesus é real, irmão, que Jesus pode mudar a vida, que Jesus pode escrever uma nova história na tua vida. Às vezes já mudou sua mente, você não merece Jesus, você peca, você faz isso, você faz aquilo. Mas em Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então se você andar segundo as suas vontades, irmão, você vai receber a condenação. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas na carne, querem continuar na vida de pecado, não querem jejuar, não querem santificar, não querem pagar mesmo, mas querem ser usados. O bonito é que querem ser vasos, mas não querem ser amassados, não querem ser moldados pela mão do oleiro. Precisamos ser transformados por Jesus, irmão. Para onde que está indo a nossa alma? Com esses evangelhos mentirosos aí que estão pregando para vocês, colocam louvores, 1 hora de louvor, quando você vai ouvir uma palavra, 10 minutinhos, 5 minutinhos de palavra. Se o que liberta a palavra não é louvor, que vocês hoje venham guardar essa mensagem no seu coração.